Hoje eu tenho uma boa e inusitada notícia para dar sobre o Congresso. Eu critiquei muito aqui o Congresso por tudo que ele tem feito, os golpes que tem tentado dar, as tentativas de boicotar o pacote anticrime e contra a corrupção do Moro. Mas agora, aí critiquei também o seguinte, o fato de que uma medida provisória, que aliás nem era uma medida provisória do Bolsonaro, era uma medida provisória da época do governo Temer, que abria a possibilidade das empresas de saneamento básico terem envolvimento privado de empresas em geral do mundo todo, deixar caducar uma medida provisória como essa, num momento em que nós temos 70 milhões de lares brasileiros sem ligação com rede de esgoto. É um crime contra o povo. Aí houve uma decisão no Congresso, do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, e essa medida provisória de autoria de Tasso Gereissati, que eu critiquei também muito aqui, quando veio com a história de que a política está morta, quando quem está morto é o PSDB, mas quero aqui elogiar o Tasso Gereissati pela iniciativa da medida provisória e depois também do projeto de lei que foi votado em velocidade inusitada, graças ao auxílio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O povo brasileiro que precisa de esgoto, que precisa de água encanada, que precisa de coleta de lixo em suas casas, o povo brasileiro que já tem que enfrentar o problema do déficit habitacional, agradece essa possibilidade. Não é nenhum anúncio de que vai haver uma grande revolução. Não, é a abertura para o capital. A abertura para o capital é um grande passo no Brasil em qualquer setor. Nesse, ainda mais. Parabéns à Câmara e ao Senado, né? Pois bem, eu quero também aqui comentar que os governadores estão revoltados com o fato da Previdência dos estados ter sido retirada no relato final da reforma da Previdência. Esse relatório está pronto, é do deputado Samuel Moreira, também do PSDB, daqui de São Paulo, está pronto para ser votado. Tudo indica que vai ser votado terça-feira, e os governadores estão prometendo ir a Brasília para protestar contra essa decisão que foi tomada ali na negociação para aprovação da reforma da Previdência. O governador de Goiás, que recebeu recentemente Bolsonaro lá em Goiânia, o Ronaldo Caiado, ele não participará desse movimento, apesar de concordar com os colegas governadores, porque ele disse que foi muito tempo membro do Congresso, como parlamentar, e nessa condição ele não se sente autorizado, ele não se sente acomodado em criticar o Congresso numa manifestação conjunta de governadores. Eu continuo dizendo que a reforma da Previdência tem que ser a mais abrangente possível e tem que combater privilégios. Eu confesso que eu não sou um especialista e não entendi qual foi a causa de retirar estados e municípios da reforma da Previdência, de vez que a Previdência de estados e municípios também está arrombada e também vai prejudicar as contas públicas se por acaso não for reformada. Então eu estou esperando que alguma coisa aconteça depois desse movimento dos governadores e que se volte atrás e os estados e municípios entrem na reforma da Previdência. Acho que a reforma da Previdência tem que ser a mais ampla possível e a mais igualitária possível. Pois bem, eu também gostaria de comentar hoje que o Félix Fischer, que é o relator da 8ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda não marcou, ainda não agendou o julgamento do recurso da defesa de Lula, pedindo para o ex-presidente ir para regime aberto. Eu tenho comentado muito bem isso,
muito frequentemente isso, porque eu fiz uma entrevista no meu blog do Estadão com o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores, com Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, do impeachment de Dilma, e ele me alertou para o fato de que o regime semiaberto é uma falácia. Não existe presídios preparados no Brasil para regime semiaberto. Então, concede o semiaberto, o distinto público que paga a conta acha que o cidadão está sendo punido, na verdade ele vai para um regime aberto, ou seja, pode trabalhar e é obrigado a dormir em casa. Agora, a defesa do Lula está querendo aplicar um golpe de migué, está querendo deixar claro que o Lula continua lutando pela sua liberdade e não aceita as condenações. Aceita sim. Se recorre, pede o regime aberto, aceita sim. Agora, a reportagem do Estadão fez uma sondagem entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça e, segundo essa reportagem, esses ministros, que fazem parte de uma turma muito pouco misericordiosa, conhecida como Câmara de Gás, não estão dispostos a entrar nessa jogada de pular obstáculos da defesa do Lula. E a tendência, seja qual for a data dessa votação, segundo essa reportagem, é a tendência normal. Quem decide isso é a Vara de Execuções Penais de Curitiba, que acaba de decidir, por exemplo, que o caranguejo, o Eduardo Cunha, vai voltar a morar no Rio, no presídio de Bangu. Foi ela que decidiu, né? A juíza Carolina Lemos. Ela que decidirá o destino do Lula, né? Não vai ser o Superior Tribunal de Justiça, que é 2 instâncias acima. Quer dizer, a defesa do Lula quer pular a Carolina Lemos e quer pular o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive querendo trocar lá um dos juízes, que é o Gebran Neto. É o fim da picada, mas parece que o STJ não vai engolir essa falseta, né? Pelo menos é o que os repórteres do Estadão concluíram depois de ouvir o pessoal da turma lá do STJ. Pois bem, eu também tenho aqui a comentar que o presidente Jair Bolsonaro continua com uma falta de educação, de polimento, né? Ao ir à Argentina e lá fazer pregações sobre a eleição da Argentina e previsões sobre o futuro daquele país vizinho e amigo. A Argentina é um estado soberano, é um estado vizinho nosso, é um grande parceiro comercial do Brasil e realmente, por mais que essas opiniões do Bolsonaro sejam agradáveis ao ouvido do Maurício Macri, elas não são do melhor, não são de bom tom. É como você ir à casa do vizinho e reclamar que o café está frio. Ele disse que o povo argentino devia votar com a razão e não com o coração. Na verdade, o povo de qualquer país do mundo vota com o bolso e com o coração. E a razão é substituída pelo bolso. A Argentina está sofrendo uma crise, não do mesmo tamanho da crise do Brasil, mas uma crise porque o Macri abandonou os seus planos iniciais para enfrentar a desgraça operada pelos peronistas Néstor e Cristina Kirchner. Agora, se ele corre o risco de perder a eleição, isso não é definitivamente da conta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi eleito, é legítimo presidente do Brasil, não é palmatória do mundo. O argentino escolhe como quer, o que ele quer, sem ouvir conselho de visitante, acho eu. Em segundo lugar, eu queria também comentar essa passagem do Bolsonaro pelo hotel para visitar o Neymar. Isso aí é uma coisa normal. Neymar é um grande astro aí do futebol brasileiro. Agora, não é o melhor exemplo, né? Tanto não é que os anunciantes, depois dessa história mal contada
de uma mulher chamada Nájila, que agora apareceu. Isso demonstra, no mínimo, aquilo que todo mundo sabe que o Neymar tem. O Neymar tem muita habilidade, muito talento, mas muito pouco juízo, muito pouca humildade. Ele é um grande ídolo, já falei aqui ontem, citando o texto da Cora Ronen, dos milhões de seguidores que ele tem no Instagram. Agora, isso significa mais responsabilidade e não menos responsabilidade. Significa mais cuidado, mais cautela em entrar em aventuras como essa que ele entrou. E ontem, num jogo horrendo da seleção brasileira, do pregador Tite, o Tite devia largar esse negócio de treinador de futebol e ia criar uma igreja evangélica. Quem sabe até ganhasse mais dinheiro fazendo isso, né? Ou então trabalhando com outros bispos aí, porque ele é mais bispo do que pregador. De qualquer maneira, o futebol do time dele é um futebol chato, desprezível, que não vai levar o Brasil para um lugar melhor na Copa do Catar. Aliás, Catar foi a seleção que enfrentamos em Brasília. E que vexame, que joguinho vagabundo. Olha, a CBF premiou o Tite, mantendo-o na seleção, não sei por quê. O Brasil apanhou de 7-1 na Copa de 2014, no Brasil, mas ficou em quarto lugar, porque depois perdeu para a Polônia. Lá na Rússia, o Brasil ficou em quinto, quer dizer, o Brasil rebaixou do quarto para o quinto. Lá no Catar, quem sabe a gente está disputando o sexto, não é verdade? Pois é, mas isso não é da minha conta, esse é problema da CBF. Estou aqui só para manifestar a minha cornetada do dia. Aliás, já foram algumas cornetadas aí ao longo do vídeo, né? Direto ao assunto. Em pé e só a verdade nos salvará. Oi?